Pega a sua Bíblia comigo. Eu gostaria que você abrisse no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 12. Nós vamos fazer uma meditação nesse texto da palavra do Senhor, e que Deus possa honrar a tua fé, abençoar as obras da tua mão, porque esse é o desejo e a vontade para a sua vida. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 12. A partir do versículo 1 está assim na palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. 2, toda a igreja. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como os suquitas e etíopes. 4. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. 6. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. 8. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda, e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. 12 e último. Pergunta para quem está do seu lado: ainda há boas coisas na sua vida? Pode se assentar. Glória ao nome de Jesus. Meus amados, quando nós olhamos a narrativa bíblica, a leitura feita nessa noite, nós vamos observar que com a morte de Salomão, o seu filho chamado Roboão reinou em seu lugar. Mas esse moço tomou algumas atitudes intransigentes. Esse moço se tornou um rei de duras palavras. Esse moço
colocou diante do povo um jugo maior do que o povo pudesse suportar. E em consequência disso, depois você pode ler em cada todo o texto, você vai ver que o povo de Deus se divide. Há uma divisão, e 10 tribos abandonam esse rei e passam a seguir um outro líder por nome de Jeroboão, que se tornou conhecido como o rei do norte. A Roboão coube apenas 2 tribos, porque o povo de Deus era formado por 12 tribos. E essas 2 tribos na qual ficou sob a tutela de Roboão foram a tribo de Judá e também a tribo de Benjamim. E ele se tornou o rei do sul. Após essa divisão, Roboão ele herda todas as conquistas de Salomão. Salomão não só agora é rei, mas ele passa a ter um império diante de ti, fabuloso. Porque quando nós olhamos acerca de Salomão, havia uma promessa sobre a vida desse homem que se cumpriu, e maior do que ele não haveria. E ele certamente ensinou seus filhos, educou seus filhos, e ele conquistou algo grande e poderoso, não só para si, mas para toda a nação de Israel. E com a sua morte, esse moço, ele herda todos os tesouros que era do seu pai, todas as conquistas do seu pai, tudo aquilo que Salomão havia tido de esplendoroso, de grandioso, pela sua sabedoria dada por Deus, bem como toda a sua riqueza, agora estava no comando deste jovem. E é interessante quando nós olhamos especialmente esse texto, que dentre tantos os tesouros que havia, não só na casa de Salomão, como também na casa do Senhor, o texto diz que esses tesouros herdados estavam algo precioso que a Bíblia chama de escudos de ouro, os quais eram usados pelo Salomão através da sua guarda real, quando ele acompanhava a sua comitiva para ir à casa do Senhor e adorar. Uma vez ou outra, Salomão reunia todos os seus exércitos, reunia todo o seu povo, e ele exibia não só o seu poderio militar, como também todas as suas riquezas, em especial 500 escudos de ouro, para que o povo pudesse não só recordar da grandeza do seu reinado, mas também intimidar de uma forma grande e poderosa todos os adversários que pensassem em se levantar contra a nação de Jerusalém. Salomão então agora já está na eternidade, e Jeroboão começa um reinado, e ele começa um reinado marcado por decisões desprezíveis. Já quando ele assume o trono, ele olha para o seu povo e diz: eu preciso fazer algo para que eu possa me enriquecer mais do que o meu pai. Então ele coloca um projeto dentro do seu coração de aumentar mais a carga tributária do povo. E quando ele coloca esse desejo no coração, aqueles anciões que ali ainda restavam da parte de Salomão, chama ele e diz: Roboão, a carga tributária sobre o povo está muito pesada, diminua, abaixe, porque o povo não está aguentando. E Roboão simplesmente desprezou os conselhos desses anciões, e para que ele não ficasse só, ele então toma o conselho de uma juventude que havia se formado, criado junto com ele,
Então aqueles jovens, sem uma experiência, sem saber o que era liderar um grande povo através de um reinado, diz e concorda com as suas atitudes. Depois você vai ler o texto em que Salomão, agora morto, ele começa a ver um império prestes a arruinar. E é interessante que quando ele recebe o conselho desses jovens que estavam em formação como conselheiros do rei Roboão, a palavra de Deus diz que eles aprovam a atitude do rei. Então o rei sai e diante de todo o povo ele usa uma pronúncia: o meu pai reinavam sobre vocês, e sobre vocês ele os açoitavam. Agora eu, que sou maior do que o meu pai, eu vou tratar vocês não com açoites, mas como se fossem escorpiões na vida de vocês. Ou seja, o meu jugo será mais pesado, a minha força será maior. E quando isto acontece no meio do povo, assim como Salomão castigava alguns por açoites, ele agora iria castigá-lo como uns escorpiões. E é interessante como o despreparo de alguém que está na liderança de algo. Aquele moço não estava na visão do seu pai. E após Roboão ser confirmado no trono, a primeira atitude que nós vamos ver na palavra de Deus, quando ele se sente grande, quando ele se sente forte, quando ele se sente poderoso, a primeira atitude que ele coloca no seu coração é: eu vou abandonar as leis do Senhor. Eu vou abandonar tudo aquilo que o meu pai me ensinou. Eu vou abandonar tudo aquilo que Abraão, que Isaac e Jacó conquistou, porque agora eu sou grande, eu sou poderoso, ninguém pode comigo, e então eu vou fazer aquilo que está na minha convicção. E o versículo 1 diz que sucedeu que, havendo Roboão confirmado rei, havendo-se fortalecido, ele deixa a lei do Senhor, e junto com ele, o mais grave, ele leva toda a sua nação a se desviar-se da presença do Senhor. Porque todas as vezes que um líder faz algo errado, ele vai prejudicar todos os seus liderados. Toda vez que o cabeça erra, todo o corpo há de padecer. E é interessante que durante 3 anos deste seu reinado, Roboão procurou obedecer a Deus, procurou fazer o melhor para o Senhor, e com isso ele prosperou de uma maneira grande. E é interessante, eu aprendo aqui uma lição com esse moço: todas as vezes que você, todas as vezes que eu obedecermos a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus, você será um homem próspero, você será uma mulher próspera. Você quer prosperidade na sua vida? Você quer ser um homem influente? Você quer estar um homem acima da normalidade? Você quer ser alguém grande? Obedeça e pratica a palavra de Deus. Enquanto ele por 3 anos praticou, vivenciou a palavra de Deus junto com o seu povo, a Bíblia e a história diz que eles prosperaram, que eles fizeram coisas grandes, eles fizeram coisas extraordinárias. Acabou o som aqui, só está nessa caixa aqui, ó. Alguma coisa aconteceu. Dá uma olhadinha depois para mim. E é interessante que quando ele então atinge o auge da prosperidade, quando ele atinge o auge da fama, quando o seu poder cresce, a sua soberba também engrandece. Entrou e saiu. Essa soberba toma conta do coração desse moço. Então a primeira atitude de seu reinado é abandonar, é apostatar, é sair. E agora ficou ruim. Parece que tem 4 pessoas falando aqui. Mas é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para esta história, nós vamos ver que esse moço começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles se entregaram à idolatria. E mais do que isso, eles abandonaram a presença do Senhor. E quando Deus olhou o que esse moço estava fazendo no seu reinado,
Deus então resolve a castigá-lo, a prová-lo. E o texto vai ver que, por causa da idolatria, Deus então suscita um homem, um império, uma nação que estava falida, uma nação que sempre foi inimiga de Israel, o Egito. E era interessante que quem reinava sobre o Egito era esse moço, esse rei chamado Sisaque. O Egito já não tinha a mesma fama de conquistador do outrora. Egito, em comparação com Israel, era pequeno, era algo insignificante. Então Deus olha para aquele moço e para as atitudes desse moço. Ele diz: vocês me deixaram, e agora eu deixarei a vós. Vocês me abandonaram, e agora eu abandonarei a vós. Isto aconteceu. Aquela grande força que outrora estava no passado, morta, agora se levanta com poder, com autoridade, e vai invadir Jerusalém. E dentre tantas coisas valiosas que havia sido conquistado por Salomão, pelo povo de Deus, havia esses escudos que era algo extraordinário. E depois você pode ler toda a história em casa. Você vai ver que quando Sisaque chega para consumir, para acabar com toda a nação, Deus olhou para o povo, e a Bíblia diz que o povo se humilhou, o povo se arrependeu. Então Deus, Ele tirou a mão no sentido de destruir totalmente Jerusalém, mas Ele disse: olha, eu coloquei algo na minha vida, na minha palavra, que não pode mudar, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Então disse: olha, por um certo tempo, vocês estarão sob o domínio de Sisaque. Ele vai vir, ele vai entrar, mas ele não vai destruir todos vocês. E isto aconteceu. Esse reino do Egito sobe e vai até Jerusalém. E quando Jeroboão percebe que Egito, através de Sisaque, ele vinha com força, ele vinha com autoridade, ele vinha com gana de conquistar tudo, ele faz um acordo com Sisaque. Ele diz: olha, vocês não vão nos destruir, porque tudo que nós temos de valor, tudo que aquilo que o meu pai conquistou, que o meu reino conquistou, você vai levar. E o texto, você vai perceber que então Sisaque, ele pega todas as riquezas da casa do rei, tudo aquilo que Salomão havia conquistado no passado, tudo aquilo que ele havia conquistado em 3 anos de reinado obediente a Deus, agora por uma atitude, por uma soberba, ele começa a perder tudo. E não obstante a isso, além dele levar todos os utensílios valiosos da casa do rei, ele também leva tudo aquilo que era de valor que tinha na casa do Senhor. Todo o ouro, toda a prata, toda a benfeitoria, todos os cálices, todos os utensílios usados que era de ouro para esse sacrifício, ele leva tudo embora. E não obstante a isso, ele leva os 500 escudos de ouro, 300 lido no texto, e mais 200 que você vai ver lá no livro de 1 Reis. E é interessante nós atentarmos para isso, que quando ele leva tudo isto, ele está roubando o que é de mais precioso da casa do Senhor. E eu quero parar e fazer um paralelo nessa noite. Aqueles escudos que era antes um momento de alegria, de furor. A Bíblia diz que Salomão, quando ia visitar o templo, ele preparava todo o seu exército, como se fosse, para que você entenda, os nossos desfiles de 7 de setembro. E não obstante a isso, ele preparava toda a sua comitiva, todos os seus armamentos. E para fechar com coroas, para fechar com grandezas, ele pegava todos esses escudos, e enfileirada, antes de entrar na casa do Senhor, ele mostrava para o povo. E aquilo era motivo de orgulho, aquilo era motivo de honra, aquilo era motivo de alegria no meio da nação de Israel.
Porque simbolizava não só as riquezas, mas simbolizava a presença de Deus na vida daquela nação. Simbolizava algo extraordinário. O povo entrava em êxtase. Por quê? Porque Deus estava habitando e reinando no meio daquela nação. Agora, como fazer? O que ia acontecer? Como seria? Porque agora toda aquela pompa, toda aquela riqueza, principalmente os escudos de ouro, haviam sido roubados, tirados da casa do Senhor. E Jeroboão agora, ele se vê numa situação de aperto. Porque quando ele fosse à câmara adorar a Deus, quando ele fosse à casa do Senhor, o que é que ele ia apresentar ao povo? Já não tinha mais as belezas, já não tinha mais os utensílios, e principalmente não tinha mais os escudos de ouro. Aquilo que era de valor, aquilo que agregava, aquilo que alegrava não só a igreja, mas o povo em geral que ali estava reunido. Ou seja, os sacerdotes, o rei, toda a comitiva e o povo. Então, quando se chegava o momento desse rei ir para a presença do Senhor, o que é que ele ia mostrar para o povo? Então ele tem uma brilhante ideia. Ele diz: olha, nós não morremos, já está bom. Ele chama os seus comandados e diz: olha, façamos para nós escudos, mas não vamos fazer escudos de ouro, porque nós não temos condições. Vamos fazer de bronze. E quando o povo chegar diante da nossa comitiva, quando nós entrarmos diante da câmara, nós vamos apresentar esses escudos de bronze, e o povo vai se alegrar. Ou seja, a partir deste momento, ele perdeu o valor das coisas grandiosas que Deus havia dado para a sua nação. E com essa atitude ele tenta enganar não só a si mesmo, mas também toda a sua nação. Ele começa a entrar num declínio. Ele começa a entrar numa queda vertiginosa. E é interessante. O que me chama a atenção quando eu leio o texto foi a facilidade que o Roboão entregou toda a sua riqueza para Sisaque em Egito. Ele não lutou, ele não brigou, ele não questionou. Ele simplesmente entregou aquilo que foi conquistado com luta, com sacrifício. Muitas pessoas morreram, perderam a vida para fazer o seu pai Salomão grande e poderoso. Agora, com uma facilidade, ele entrega não só a sua riqueza pessoal, mas principalmente toda a riqueza do Senhor, toda a riqueza da casa do Senhor. Ele não lutou como o povo esperava que lutasse. O povo estava preparado. Ele apenas tentou enganar a si mesmo. Ele apenas tentou enganar o povo. Ele diz: olha, eu vou tentar não entrar em confusão. E é interessante que quando eu vejo esta passagem, esse texto, não se pode comparar algo de ouro, algo valioso, com algo tão pequeno como o bronze daquela época. Aquilo que era bélico, aquilo que simboliza presença de Deus, poder de Deus, autoridade, agora foi trocado. E eu quero fazer um paralelo aqui nessa noite. Tem muitas pessoas nos nossos dias que estão trocando os seus escudos de ouro pelos escudos de bronze. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus conquistou lá na cruz do Calvário, aqueles talentos, aqueles dons, aquela chamada, aquele ministério, aquele louvor, aquela voz, aquela unção, aquela graça, aquela autoridade, aonde está? Aquilo que mais alegrava o teu Senhor quando você entrava na casa dele, aquela oração, aquele jejum, aquela consagração, aquele instante que você vivia com Deus, quando Ele te tirou lá do Egito, quando você adentrou na casa dele pela primeira vez, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia entender as coisas de Deus, aí Deus foi te lapidando, Deus foi trabalhando. Quantas pessoas chorou e gemeu por ti? Quantas pessoas pagaram o preço para ver Deus honrando a tua fé? Lembra quando você cantava? Lembra quando você pregava?
Lembra quando você orava? Lembra quando você levantava nas madrugadas? Lembra quando você buscava a presença de Deus? Aonde está o escudo de ouro que Deus te deu? Hoje, pela uma maneira que você tenta buscar e não consegue. Sabe por quê? Porque você está vivendo uma vida de bronze, tentando enganar você mesmo, tentando enganar a casa de Deus. Você vem para a casa de Deus, não sente mais a presença dele. Você vem para a casa de Deus, não chora mais. Você vem para a casa de Deus, não consegue se alimentar da palavra. Você vem para a casa de Deus, só fica olhando para todos os lados, menos para a presença do Senhor. Você vem para a casa de Deus, você dá notícia de tudo aquilo que acontece, só não consegue dar notícia da voz do Senhor que quer falar contigo. Eu te chamei, eu te comprei, eu te remi, tu és meu, eu gravei o teu nome na palma da minha mão, e eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: é hoje que eu vou te pegar, é hoje que eu vou te levantar, é hoje que eu vou fazer você descer, porque todas as vezes que nós descemos, Deus nos faz levantar. Eu quero te dizer, minha irmã, cadê aquela unção, cadê aquela graça, cadê aquela autoridade, cadê aquela mulher de Deus, cadê aquele homem de Deus, cadê aquele profeta, cadê aquela profetisa, cadê as revelações que Deus te deu, meu irmão? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: Sisaque tomou, o mundo tomou, mas eu quero te dizer que Deus hoje vai dar um basta nas coisas que estão tirando o escudo de ouro da casa dele. Você é pedra preciosa, você é a menina dos olhos de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, no mundo não tem presença de Deus, no mundo não tem alegria. Eu quero te dizer, minha irmã, eu quero te dizer, meu irmão, com toda a autoridade do Espírito de Deus, Deus vai fazer você ser novamente o que você já não é mais. Você está enganando a você está enganando a igreja, mas não engana o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se prepare, porque Deus quer te pegar nessa noite. Rabando esperante ou manassia, tica na choremácia. Cadê a autoridade espiritual? Amando rete ou manassia. As pessoas olham para você, você pula, você salta, você rodopeia, está dizendo que está sentindo nada, porque quem sente a presença de Deus é diferente. Quem sente a presença de Deus não erra lá fora. Fuja do pecado, fuja do erro, fuja do engano. Não adianta você pular aqui, meu irmão, não adianta você pular aqui, minha irmã, se não tiver vida transformada lá fora, é bronze. Recanamanruia choralácia, e a sérgia. Você está pensando que é eu que estou triste com você? Você está pensando que é a igreja que está triste com você? Tem alguém que morreu lá na cruz do Calvário e está dizendo: oh meu filho, eu não errei quando eu te chamei. Tome uma posição, porque eu quero novamente que você seja um utensílio valioso na minha casa. Era isto que Roboão perdeu. Era isso que Roboão não valorizou. Hoje nós estamos vivendo dias. Tem muita gente tocando bonito, tem muita gente pregando bonito, tem muita gente cantando bonito, tem muita gente sentindo bonito. É só bronze, é só superficial. Não tem transformação, não tem lágrima. É só vaidade, é só soberba, é só porfia. É só ver quem é melhor. Esta igreja é melhor, o ministério é melhor, o pastor é melhor, eu toco melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor. Oh, meu irmão, eu quero te dizer, Deus pegou coisas loucas. Eu quero te dizer, olha aqui, sabe por que você ainda não partiu? Porque Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está te sustentando. E não é mérito seu, é graça dele. E é interessante quando nós olhamos para isso. Tudo aquilo que foi conquistado com esforço, Roboão não valorizou. Simplesmente ele desprezou uma vida de conquista do seu pai através da promessa do seu Criador. Está cheio de gente assim no nosso meio. Pensa que é a última cereja do bolo. Mas eu quero te dizer, esse bolo vai desandar. Deus está cansado da nossa superficialidade. Deus está cansado de uma igreja apática, uma igreja cheia de pompa,
Uma igreja que diz que é, mas não é nada. E o pior, quando ele viu que ele perdeu tudo, ele disse: agora eu vou enganar o povo. E vou enganar Deus também. Eu vou fazer algo que é quase igual, que é muito parecido. O povo nem vai dar falta. Está cheio de enganadores dentro das nossas igrejas. Está cheio de pessoas descompromissadas com a obra de Deus. Aqui tem muitas pessoas, não é um não, aqui tem muitas. Que já era para tu estar no cemitério faz tempo. O que te sustenta foi uma promessa que alguém te fez. Porque se fosse minha, você já estaria lá. Mas tem alguém que não te olha como eu, que não te vê como eu. Ele disse: eu te amo, eu já paguei o preço, tu és meu, eu não vou abrir mão de você. Muda, 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 porque ainda é tempo. Pare de ser crente, seja convertido, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Para de ter uma vida superficial. Sisaque, que representa o mundo, está roubando os talentos de dentro da igreja. Hoje vai sobrar até para o pastor aqui. Tem dom, em vez de tocar para a igreja, vai fazer banda para ganhar dinheiro. Em vez de valorizar a igreja, onde recebeu o talento, aonde recebeu o dom, vai olhar para o benefício próprio. E eu quero te dizer, meu irmão, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, toda a igreja, olha aqui para mim. A igreja está gemendo, a igreja está chorando, porque ela está vendo seus filhos a passos largos para a perdição. Eu quero te dizer, ainda tem homens e mulheres que não desprezaram aquilo que Deus deu. Ainda conserva os talentos e dons que Deus te deu. E é por causa desses que esse mundo ainda não está corrompido, destruído, acabado por Deus. Ainda tem 300, ainda tem 7 mil que não se prostrou. Hoje os nossos cultos é mecanizado. Levante a mão, dá glória a Deus. Vão, dá um glória aí, dá um aleluia aí. Aonde está a verdadeira adoração dos escudos de ouro? Que não olha para pregador, que não olha para cantor, que não olha para a beleza do templo, mas entra na presença de Deus e fala: fala que o teu servo ouve. As pessoas entram para dentro das igrejas e dizem: Senhor, fala comigo hoje, mas não sai do celular na hora do culto. Senhor, fala comigo hoje, conversa o culto inteiro. Senhor, muda a minha história. Senhor, faça isto. Aí o Senhor vem para fazer, e você não está onde Ele quer, na posição que Ele quer. E o mundo está levando a essência verdadeira de muitos que estão na igreja. Da igreja não, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja verdadeira.
Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, não deixe o mundo roubar aquilo que Deus te deu. A alegria do mundo é passageira. O diabo é enganador, é mentiroso e roubador. Essas são as 3 características dele. E como é que nós vamos nos defender? Como é que nós vamos romper as nossas fraquezas? Como é que eu e você vamos fazer para não nos contaminarmos, não sermos deixados ser levados para as coisas que o mundo oferece? Quando eu falo mundo, você está entendendo o que eu quero dizer. É aquilo que entristece a Deus. Vem num culto como este, toma a Santa Ceia, depois sai daqui e vai beber cerveja. Chega aqui e faz declaração para a esposa, faz declaração para o esposo, depois vai trair ela. Mas eu quero te dizer, olha aqui para mim. Deus vai trazer um avivamento sobre a sua vida. Somente a manifestação e o poder de Deus é capaz de mudar a mentalidade e a visão de um homem. Deus, ele vai trazer um avivamento sobre a minha e sobre a sua vida, para mostrar ao mundo, para mostrar a Isaac, que aquilo que ele plantou no meu e no seu coração, aquilo de valioso, aquilo de poder, aquilo que simboliza os escudos de ouro, ainda estão na casa do Senhor. Eu quero perguntar se você tem coragem. Não se esqueça, da mesma maneira que Deus está vendo, o diabo também está. Se você tiver um só escudo de ouro, você pode envergonhar o diabo que está te vendo nessa noite. Um só, se você tiver. Só um. Olha aqui para mim. Ele pode ter derrubado já muito, mas a eu e você ainda não derrubou. Sabe por quê? Porque Deus, pela bondade e misericórdia, ainda está conservando aquilo que Ele nos deu. Está enterrado. Vamos desenterrar e fazer aquilo que Ele pediu para nós fazermos. Ainda tem escudo de ouro na casa do Senhor. Tem muitos escudos de bronze aí fora, mas ainda tem escudo de ouro na casa do Senhor. Tem muitos aleluias, tem muitos glórias superficial, tem, mas também tem aqueles que saem lá da alma, sai daquele que sai lá das entranhas. Tem escudo aí que só geme, mas é escudo de ouro, e o diabo não pode contigo. E eu quero te dizer, é por isso que Joel diz, e eu gosto dessa palavra, sabe por quê? Joel, um homem levantado por Deus, ele diz: e acontecerá que nos últimos dias, nós somos a igreja, a geração dos últimos dias, Deus traria um avivamento. E é interessante, Abacuque capítulo 3 versículo 2 diz assim: ouvi Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no decorrer dos anos. No meio dos anos a notifica, ou seja, mostra para o povo. E na hora da ira, lembra da tua misericórdia. Eu vou fazer uma conjectura para que você entenda, tá bom? Porque eu sei que tem muitos doutores aqui, conhecedores da palavra. Deus, quando olha para você, o Deus Pai, quando olha para você, que vive uma vida como escudo de bronze, de falsidade, de engano, Ele diz assim: eu vou destruir ela. Deus Pai olha para essas pessoas e diz assim: eu vou destruir ela.
Eu vou destruir ele, porque está se prostituindo, está me trocando por outras coisas. Olha aqui para mim. Não tire conclusões apressadas. Mas a Bíblia Sagrada diz que do lado do Pai, à destra do Pai está o Filho, que é o nosso advogado. O Pai diz: eu vou destruir ela, eu vou destruir ele. Conjectura, para você entender. Pai, olha para minhas mãos. Ela é minha, ele é meu, eu já paguei o preço. Não, tempo é fase. Eu não errei quando eu escolhi ela, eu não errei quando eu escolhi ele. O senhor vai ver como eles vão dar muita alegria para nós. Aí cabe o conselho. Parece que eu vejo ele dizendo assim, ó. O Senhor Jesus olha para baixo e diz assim: Espírito Santo, entra na vida dele, entra na vida dela. Recalachou, manai, tui. Consola, fortalece, ajuda, testifica as coisas que eu vou fazer na vida dele, que ele vai mudar a visão. A Bíblia diz que o Espírito Santo entra e começa a convencer. Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai começar a convencer você do engano, do erro, e vai te trazer para a presença do Senhor. E as coisas velhas se passaram e ele vai fazer tudo novo. Deus quer trazer um avivamento no nosso meio. E tudo aquilo que é superficial, que não tem valor, aquilo que foi saqueado pelas circunstâncias do mundo, pelas nossas fraquezas, ele quer transformar. Eu não consigo transformar ninguém, você não consegue transformar ninguém, mas o Espírito Santo consegue. Somente o Senhor pode trazer um avivamento que venha trazer um impacto na sua vida, que vai refletir na obra dele. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer: aonde estava escondido o teu ouro? Aonde estava escondido o teu dom? Aonde estava escondido? Porque está tudo diferente. Você está orando mais, você está vindo mais para os cultos, você está falando mais de Deus. Tem graça, tem unção. Você não precisa escrever nenhuma plaquinha aqui: tem graça, tem unção. As pessoas vão olhar no teu brilho e vai dizer: está diferente. Porque a presença do Espírito na vida de uma pessoa é diferente. E é por isso que a palavra de Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. A verdade é que já muitos estão mortos espirituais. João, quando estava na ilha de Pátimo, Deus deu uma revelação para ele, para escrever ao pastor das 7 igrejas. No capítulo 3, no versículo 1, ele disse assim: e ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Depois você lê Isaías capítulo 11, você vai ver os 7 Espíritos de Deus. Eu sei as tuas obras, que tens nomes, que vives, mas está morto. E uma das especialidades de Deus, olha aqui para mim, uma das especialidades de Deus é dar vida àquilo que está morto. Ezequiel capítulo 37, ele leva o profeta no vale, e ele vê uma multidão de ossos sequíssimos, acabados, destruídos. É isso que Satanás olha para muitas pessoas dizendo: está acabado, está destruído.
Mas o que eles não sabem é que o vento do Espírito vai soprar nesse vale e vai trazer vida àquilo que está morrendo. Como uma pessoa que está sofrendo uma convulsão, como uma pessoa que está sofrendo um infarto, alguém que conhece chega ali e o socorre com massagens cardíacas, com um aparelho chamado desfibrilador, que é choque, e a pessoa, ela revive, renasce. Eu quero te dizer, é isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Deus está cansado das nossas desculpas. Deus está cansado do nosso jeito de servir a Ele quando nós vamos para a casa dEle. Em tempos de morte, em tempos de desânimo, nós vamos ver na Bíblia vários avivalistas que Deus levantou para trazer de novo fogo no meio do povo. Você sabe que aonde tem avivamento, aonde tem presença, aonde tem fogo, não tem fofoca, não tem reclamação, não tem murmuração, não dá tempo. Quantas pessoas reclamam nos nossos dias que os cultos demoram muito? Sabe por quê? Porque não tem fogo, porque não tem avivamento, não tem presença. Porque quando tem presença, ela nem preocupa com a hora, e quando termina, já terminou. E quando ela vai ver, parece que o culto havia acabado de começar. Sabe por quê? Porque tem a presença de Deus, a essência de Deus. E é interessante que quando Deus, Ele percebe que está algo morto, Ele tem levantado muitos homens com características próprias. Cada um tem o seu jeito de ser um instrumento para usar, mas tem duas características que todo avivalista tem. Primeira delas, para levantar aquilo que está morto, tem que ir para o joelho, tem que ir para a oração, tem que orar. Você quer medir o avivamento? Mede nos cultos de oração. Minha esposa vem para cá com as irmãs, é 1, 2, 3. Quando está lotado, tem 5. Você quer ver uma coisa? Quantos minutos você ora por dia na tua casa? Quantas madrugadas você levanta para dizer: Senhor, muito obrigado por eu ter acordado, me dê um dia abençoado e volta a dormir? Quanto tempo? A segunda característica de um avivamento é uma luta comum contra um único inimigo que enfraquece a igreja. Eu quero te dizer, olha aqui para mim, homem nenhum enfraquece a igreja, diabo não enfraquece a igreja. O que enfraquece a igreja é o pecado. O pecado faz divisão do homem com Deus. Não adianta nós orarmos aqui, consagrarmos aqui, não adianta eu querer, o ministério querer, muitos querer, mas se tiver um pecado, todo o corpo sofre, todo o corpo geme, todo o corpo padece. Vai ler a história de Josué com a cidade de Ai, por causa de Acã. Todos perderam a batalha e muitos morreram. Não tem demônio, não tem mundo, não tem carne, não tem perseguição que enfraquece a igreja, mas o pecado acaba com a igreja. O pecado mata a obra de Deus. O pecado nos acovarda. E quando Deus olha o nível espiritual do povo, Deus diz: eu preciso socorrê-los. Eu preciso mandar um avivamento, eu preciso mandar um despertamento, para que eles possam saber que eu continuo no mesmo lugar, eu não mudei. Eu continuo o mesmo Deus operando e com as mesmas promessas, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não vou citar alguns exemplos de avivamentos aqui, porque eu não tenho mais tempo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de receber um avivamento de Deus? O que é avivamento? Deixa eu te explicar o que é avivamento. Avivamento não é vir aqui à frente, pular, rodopiar, cair, ser arrebatado. Isso não é avivamento.
Avivamento não é nós fazemos aqui uma gritalhada, isso não é avivamento. Avivamento é um revestimento de poder para fazer melhor a obra de Deus. Não adianta nós terminarmos esse culto aqui pulando, saltando, glorificando. Chega quarta-feira, não está ninguém na igreja. Chega sexta-feira, não tem ninguém na igreja. Chega na escola dominical, não tem ninguém na igreja. Não tem evangelismo, não tem oração, não tem alma que rende ao Senhor. Que avivamento é este? Deus não vai avivar ninguém se não for para fazer algo grande na obra dele. Avivamento tem que refletir ganho na obra de Deus. Agora eu vou repetir a pergunta: você gostaria de receber um avivamento do Senhor? Olha aqui para mim. Avivamento vai fazer de você uma professora da escola dominical. Avivamento vai fazer você uma mulher de oração. Avivamento vai fazer uma mulher de jejum, de consagração. Avivamento vai fazer você sair para os becos, para os valados, ganhar as almas do pecador. Avivamento vai fazer você levantar de madrugada, tirar a tua roupa e dar para os mendigos que estão na rua. Avivamento, você vai chegar no seu pastor, na sua igreja, no seu ministério, vai dizer assim: pastor, posso lavar a igreja, posso lavar os vidros, o que é que está faltando? Avivamento é o irmão te ofender e você dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Avivamento é chegar no dia 31 de janeiro, 31 de dezembro desse ano, nós apresentamos lá, a igreja do Satélite batizou 100 almas, 35 reconciliações. Avivamento é os casais saindo de mãos dadas, dentro e fora da igreja, se amando, se constituindo uma família forte. Avivamento é você chegar e dizer: Satanás, sai, porque o nome do Senhor será glorificado, eu vou ganhar alma, eu vou fazer. Avivamento é isso. Está disposto a fazer a obra? Está disposto a fazer a obra? Se você quer avivamento de verdade, eu quero te pedir, se coloque de pé no nome de Jesus. Você que quer receber algo para impactar a tua vida. Isto é avivamento. Avivamento vai trazer resultado na obra. Avivamento vai alegrar o coração de Deus. Eu fico pensando, obreiros, o mundo celestial, você que é quase divindade na palavra. Pastor Luciano vai estar pregando aqui quarta-feira. Deus tem usado muito esse moço aqui, ó. Deus tem dado uma graça. Por quê? Chegou o avivamento. Deixou de ser bronze e virou ouro. Aí Deus usa, faz coisas extraordinárias. Eu fico pensando, obreiros, o mundo celestial, céu, inferno, olhando a glória do templo de Salomão, olhando o exército, olhando a riqueza, olhando a grandeza. E agora olha para o reinado de Roboão. Eu fico pensando quando Roboão vai entrando com a sua comitiva. Aí os capitães levantam os 300 escudos de bronze. Eu fico pensando no mundo espiritual. E é interessante que se você pegar uma placa de bronze e virar ela à luz do sol, quem está de longe pensa que é de ouro. Não dá para discernir. Jesus diz assim: o meu povo erra porque não discerne a minha palavra, não conhece a minha palavra e nem o poder que tem esta palavra. Está disposto a receber um avivamento do Senhor? Então eu quero ler um texto para você. Em 10 minutos eu vou encerrar. Abra sua mão assim, por gentileza. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias,
derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito. E nos restantes, a todos a quem o Senhor chamar. Agora olha aqui para mim. Por isso o texto de Joel mostra que dentre muitas coisas, 3 coisas é necessário para que possamos receber um avivamento. Esse texto que lemos deixa bem claro. O texto diz assim: depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, mostrando que o verdadeiro avivamento só vem pelo poder do Espírito Santo. E existem 3 coisas que você pode fazer para sair dessa noite aqui transformado. Não é mudado, é transformado. Deus não conserta, Deus transforma. Primeira coisa, você precisa profetizar. Profetizar é falar não o que vê, mas aquilo que você crê. Não é o que você enxerga, mas é o que você acredita. Como Ezequiel lá no vale de ossos secos. Além de profetizar, você precisa sonhar. Sonhar é imaginar, é contemplar a mente pela fé. Como José, que sonhava com a liderança do seu povo. E além de profetizar, além de sonhar, você precisa ver. Ver significa ter uma visão espiritual. Uma visão espiritual que vem de Deus. E contemplar esse teu sonho, essa tua visão consumada. E é interessante. O avivamento, ele atingiu muitos homens da Bíblia. Eu tinha ali pelo menos 20 para te dizer. Esdras, Neemias, Elias, Eliseu, Moisés, Josué. Mas ainda não era um avivamento completo. Eram avivamentos individuais. O avivamento completo aconteceu em 2 fases. A primeira delas, quando Jesus estava no tanque sendo batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo, em forma de pombo, se apoderou de Jesus. Ali começou o avivamento. Não tire conclusão apressada, por gentileza. Jesus disse, depois do seu ministério: eu preciso ir, porque aquele que desceu em mim precisa descer no meio da igreja. Aí ele sobe. E ele certa feita foi questionado. Ele diz: eu preciso subir. Sabe por quê? Porque se eu não subir, o Consolador, o Espírito Santo não vem. Aí Jesus subiu, e o Espírito Santo desceu. E ainda não estava o avivamento consolidado. Mas antes de Jesus subir, ele havia profetizado para cerca de 500 pessoas. Paulo escreve isso na sua carta à igreja de Coríntios. Ele disse: não se ausentai de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele foi embora. E certo dia, tinha 120 irmãos que estavam orando no templo.
buscando a presença de Deus. 120 irmãos que ainda mantinham os seus escudos de ouro. Mas para aí, ele fez essa promessa para cerca de 500. 380 virou bronze. Essa foi forte. 380 já não estava mais na casa do Senhor. Só 120. E eles começaram a orar. Eles começaram a buscar. E o texto diz que de repente, um som veemente, impetuoso, começou a invadir aquele lugar. E chamas repartidas como de fogo começou a se apoderar de cada um daqueles 120 homens. E de repente, tomado pelo Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Ali começou o verdadeiro avivamento no meio da igreja. Eu quero convidar você que quer experimentar um avivamento, não um avivamento superficial. Você que precisa ser cheio do Espírito Santo, eu quero orar por você. Venha aqui à frente se você quiser. Se você se sente que não é mais o mesmo, que você precisa ser impactado, impelido pelo Espírito Santo para te levar a lugares grandes, a fazer a obra de uma maneira espetacular. Você que precisa fechar a porta na cara de Satanás, para que ele não venha saquear aquilo que Deus te deu. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você vai experimentar algo poderoso, algo glorioso. Mantaís, ajuda eu aqui, Mantaís. Avivamentos é só para quem quer. Avivamento é para quem quer ser diferente. Avivamento é para quem quer sofrer transformação pelo Espírito. Eu quero te dizer, Deus não te vê como eu vejo. E às vezes nós não vemos como Deus vê. E Joel termina: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero te dizer, olha aqui para mim, a igreja não está acabada. Tem muitos avivamentos acontecendo nessa face da terra. E eu quero profetizar que hoje começa um avivamento na igreja do Jardim Satélite, aqui aonde nós estamos. Eu quero profetizar que hoje começa um avivamento no nosso ministério em São José dos Campos. Eu quero profetizar que hoje começa um avivamento em São Paulo, em todos os estados. Eu quero profetizar que hoje começa um avivamento em todo o nosso Brasil. Eu quero profetizar que acontece um avivamento no mundo todo. Eu vou te dizer, olha aqui para mim, é sério que eu estou dizendo. Não espere um bandido entrar na tua casa, fazer algo terrível para você ser avivado. Não espera o sequestro chegar para você, para minha casa, para quem o Senhor permitir, para nós nos tornarmos avivados. Não espere você deitar a sepultura para ser avivado. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus, Deus te ama, Deus fez uma obra lá no Calvário para te salvar, e Ele quer fazer algo espetacular na tua vida. E só você, olhe bem, só você pode deixar Deus entrar aí. Só você pode mudar a tua trajetória. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Senhor, traga um avivamento sobre esse coração que está disponível, Pai. Essa mente que entendeu a tua mensagem nesta noite. Não deixa esse Isaac representando o mundo, Senhor, roubar os talentos, os dons, as riquezas que o Senhor deu para o meu irmão e para a minha irmã. Senhor, olha para nós agora neste momento. Olha para a tua igreja aqui no Jardim Satélite. Olha para a minha vida, olha para o ministério, olha para o teu povo, Senhor. Começa a levantar homens e mulheres para ser a diferença na tua obra nessa cidade.
que sejam bênção na igreja, que sejam bênção na tua obra, que sejam bênção no trabalho, que sejam bênção onde passar, Senhor. Senhor, olha para nós aqui nesta hora. Nós estamos nos humilhando diante de Ti. Sara a nossa terra, sara os nossos feridos. Traz um mover na vida dessa minha irmã agora, Senhor. Sopra, 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 Espírito Santo nessa noite. Abandoia toda. Sopra Espírito na vida desse jovem, na vida desta jovem, na vida desse homem, na vida desta mulher. Sopra Espírito Santo. Olham para mim, já julgando meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural. É o Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. É o Deus que uma virada em sua vida deu. Às vezes a gente erra, tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucado, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou. Chega de chorar. Eu vou dar a volta. Você vai dar a volta por cima, meu irmão. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar com autoridade. Às vezes a gente erra, tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucado, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Só depende de você. O que prometeu, eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Vai virar. Olha aí, ó. Vai virar a página da tua história, meu irmão. Vai virar, vai virar, vai virar a página da tua história, meu irmão. Vai virar, vai virar, vai virar a página da tua história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da tua história, meu Deus. Vai virar.
Foi uma lição, eu vou dar a volta por cima. A virada só depende de você. Nós vamos participar da ceia agora. Ainda de pé no seu lugar, volte um pouquinho, por gentileza, que eu vou fazer algo aqui que o Espírito colocou no meu coração. Como sempre, eu fiquei para metade do caminho. A melhor parte, eu como sempre, eu fico na melhor parte. O versículo de número 12, onde eu tinha bastante coisa para dizer, eu só vou dizer o versículo. Diz assim a palavra: e humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou, para que não o destruísse de todo. Olha o final. Porque ainda em Judá, repita assim comigo, porque ainda em Judá havia coisas boas. Sabe por que o inferno não prevalece contra a igreja? Porque sempre vai haver na igreja coisas boas. Eu gostaria que você olhasse para essa coisa boa que está do seu lado e dissesse assim: ó, Deus é contigo. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Nós vamos participar da ceia, mas eu quero fazer algo aqui que o Espírito colocou no meu coração. Aonde estão os afastados, os desviados do caminho do Senhor aqui? Levante a mão. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que está afastado, desviado do caminho do Senhor? Eu quero que você dê um sinal que Deus vai fazer um negócio lindo na tua vida hoje, agora, nesse momento. Tem alguém no nosso meio que está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer aceitá-lo como Salvador? O Senhor conhece a cada um de nós. E eu vou repetir a pergunta: tem alguém afastado do caminho do Senhor? Vem cá, filho. Cadê uma multidão de jovens para vir aqui? Quase que você vai embora sem a sua vitória, hein? Primo irmão do Jorge. Eu vou repetir a pergunta: tem alguém afastado do caminho do Senhor? Pela última vez eu vou repetir, porque o Espírito falou ao meu ouvido. Tem alguém afastado do caminho do Senhor? Qual é o seu nome? O irmão Flávio, o irmão Elisandro deixaram de ser bronze e agora vão ser escuro de ouro. Deus tem algo extraordinário na vida de vocês. Deus marcou essa reunião aqui por causa de vocês. Sonhos que Deus plantou aqui, ó, e aqui, Ele manda eu dizer para vocês que estão de pé. Nenhuma das promessas dele vai cair por terra. Tão somente obedeça a palavra. Quem está embaixo vai ficar em cima. Estenda as mãos para cá, Senhor Deus. No nome de Jesus eu apresento esses dois guerreiros valentes nas tuas mãos. E eu quero te pedir, ó Deus eterno,
perdoa as suas transgressões, reescreva o nome deles no livro da vida, e que a partir de hoje o Senhor venha dar força, ânimo e encorajá-los a fazer coisas extraordinárias na tua palavra. E o que o Senhor prometeu a eles, se eles permanecerem, não se cumprir. E eu quero te pedir, Senhor, ajuda eles, e que através deles toda a casa, toda a família sejam alcançadas, porque o Senhor tem algo especial na vida desses homens, para a tua honra e para a tua glória. Eu oro e os abençoo, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus é na tua vida. Depois os irmãos pegam o endereço para a gente estar trabalhando. Deus abençoe, Elisandro. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26, está assim na palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? O presbítero Vandes vai orar aqui pelo pão. Em seguida, continue só no solinho mesmo. Senhor nosso Deus, eterno, soberano Pai, somos gratos ao Senhor Jesus por essa rica oportunidade, Senhor, para a tua igreja estar reunida aqui nessa noite, com o objetivo de celebrarmos, ó Pai querido, a ceia do Senhor. Pai amado, estamos relembrando o teu sacrifício no Calvário para nos resgatar, Senhor. Consagra agora, Pai, que este pão que simboliza o teu corpo, que foi moído, foi dilacerado para que nós tivéssemos vida. Abençoa os teus filhos que irão participar nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Consagra, Senhor, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. O avivamento ainda não acabou. Espere um pouquinho só. Vai falando com ele, vai se preparando, vai fazendo declaração de amor para esse Deus que é fiel, que é poderoso.
Fiquemos de pé, meus irmãos. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei todos vós, fazei isto em memória de mim. Participe do pão. Soberano e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta oportunidade. O Senhor nos concede, Senhor, mais uma vez, de podermos, Senhor, participar, ó Deus, desse cálice que consagramos neste momento, simbolizando o Teu sangue, o sangue da nova aliança, Pai, pela qual nós somos remidos. E hoje nós estamos aqui, meu Deus, para participar. E brevemente estaremos participando na glória com o Senhor. Deus, de maneira sobrenatural, venha sobre Teus filhos nesta noite, ó Deus, e através desse cálice, Senhor, o Senhor possa estar curando, Deus, o Senhor possa nesta noite estar dando avivamento, Deus, de maneira que o Teu nome seja engrandecido, não só hoje, mas enquanto a Tua igreja estiver na face da terra. Pai querido, é o que nós pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, segure o seu cálice na sua mão. Segure o seu cálice, para que possamos participar todos juntos, todos juntos.
Fiquemos de pé, meus irmãos. Fiquemos de pés. Fiquemos de pés. Sirva eu e pastor Nazaré. E tomando o cálice, abençoou e disse: tomai e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. E num gesto de comunhão. Se você quiser trocar o seu cálice, que a pessoa está do seu lado, faça. Eu vou trocar com a minha esposa, se os obreiros quiserem trocar. E em seguida que você trocar, você já participa, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja bendito. Assim que você trocar, já pode participar do cálice e dar glória a Deus, dá aleluia, exalta, bendiz o nome do Senhor nosso Deus. Permaneça de pé, por gentileza, tá bom? Obrigado, Jesus. Recalachanda rebanda rastui de raça. Recalamanda rai calabanda. Uribanda rastui calabanda rabas. Rai choriban. Rebanda rai cho manda rastui. Ricolai ribanda rabas. Oh rabanda rachoni calabanda rabas. Você pode dar um abraço a alguém que está precisando nessa noite? Será que você pode abraçar alguém e dizer assim: Deus é contigo, Deus é contigo. O diabo até tentou, mas não conseguiu. Aleluia! Se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele socorrerá. Deus está te socorrendo. Deus está me socorrendo nessa noite. Receba o socorro de Deus nessa noite. Olha o que Ele manda dizer para você, ó. Olha o que você fez, ó. Aleluia.
isso estou aqui. O meu ele acalmou, o meu quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o Fala, não. O diabo já perdeu. Você é do Senhor Jesus. no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Você pode levantar as mãos assim e dizer obrigado, Jesus. Porque eu estou iniciando um ano abençoado na tua casa, na tua presença. Barquinho está Jesus. Oh, glórias. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Você pode aplaudir, adorar, glorificar o nome de Jesus. Nós vamos embora para casa agora. E eu quero profetizar sobre a sua vida que o melhor de Deus ainda está por vir. Saia daqui abençoado, abençoado.